Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar para a glória do Senhor da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe tudo o que tinha em seu pensamento. Salomão soube responder a todas as suas perguntas. Para ele, nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes dos que o serviam e suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei: realmente era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos, e reconheci que não me tinham dito a metade, nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegara aos meus ouvidos. Feliz a tua gente, feliz os teus servos que gozam sempre da tua presença e que te ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, a quem agradaste, que te colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre, e te constituiu rei para governares com justiça e equidade. Depois, ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O justo tem nos lábios o que é sábio. O justo tem nos lábios o que é sábio. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. O justo tem nos lábios o que é sábio. O justo tem nos lábios o que é sábio. Sua língua tem palavras de justiça. Traz a aliança do seu Deus no coração e os seus passos não vacilam no caminho. O justo tem nos lábios o que é sábio. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda porque nele confiaram. O justo tem nos lábios o que é sábio. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna um homem impuro não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso que torna impuro. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, fraudes, maldades, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O que é inveja? Chamado Léo. O que é inveja? É você ver algo do outro e querer aquilo para você e não para o outro, porque não merece, você não decide. É, tipo, querer uma coisa do outro. O relógio do Wagner está me fascinando, por sinal. Eu estou com desejo de ter aquele relógio lá. Aqui não é inveja, ter o desejo. Mas não querer que ele tenha.
Isso, é a tristeza pela alegria alheia. Entendeu? É isso que a catecismo da igreja define a inveja. Eu estou triste porque você tem. Entendeu? Então eu não quero que você tenha, porque eu não tenho, você também não tem que ter. Entendeu? O que é? Por que, por exemplo, que marido e mulher, homens e mulheres, não podem se relacionar sexualmente antes do matrimônio? Eita, que o padre pegou pesado agora, hein? Da inveja foi pra opa! Sutil, né? A mudança. Por quê? Porque Deus, quando Ele quer se entregar totalmente para nós, corpo, sangue, alma e divindade, Ele o faz através do quê? Do altar. Se você quer se entregar totalmente para um homem ou para uma mulher, seja no corpo, no espírito ou na alma, você tem que fazer o mesmo que Deus. Passar pelo altar. Porque no altar que você vai dizer para um homem ou para a mulher: eu quero me entregar totalmente para você. Não só o meu corpo, mas também a minha alma. Não existe ser humano sem alma. É corpo e alma. Portanto, uma relação para ser humana precisa ter esses dois elementos: corpo e alma. E Deus, no consentimento do matrimônio, do seu sim, Ele pega a sua alma e infunde na do marido. Impede de pegar a alma do marido e infunde na mulher. O casamento está aqui ratificado para ser consumado no leito nupcial. As almas já estão unidas para que os corpos se unam no leito nupcial. Mas por que o senhor está falando isso? Porque é importante entendermos o que de fato nos torna puros ou impuros. Esse desejo de saber as coisas que a rainha de Sabá sentiu em seu coração. E, em determinado momento em que o orgulho dela baixou e falou: eu vou atrás desse homem que está dizendo que é tão famoso, eu vou. Ela fala: eu não queria acreditar. Muitas vezes a gente reluta com a sabedoria. A gente não quer saber, mas tem hora que o nosso desejo de verdade que está no nosso coração é tão mais forte que você vai atrás da informação, no local certo, na pessoa certa. E Jesus até fala para os fariseus: ai de vós, porque a rainha de Sabá, se ela tivesse tido contato comigo, ela sairia muito mais feliz, porque está aqui quem é maior do que Salomão. Então nós não temos simplesmente um homem sábio a nos instruir do que é puro e do que é impuro. Nós temos o próprio Deus, a sabedoria encarnada, que pode entrar dentro de nós através da igreja e nos dizer e nos orientar do que devemos fazer e do que não devemos fazer para continuarmos puros ou para não entrarmos numa impureza. À medida então que nos relacionamos mais com a igreja, com a sua doutrina, com o seu Cristo. Vocês já tinham ouvido essa história da castidade de um homem e mulher desta forma? A gente às vezes só é pecado. Por que é pecado? Essa pergunta é uma pergunta santa. Nunca tenham vergonha ou medo de fazer esse tipo de pergunta. Porque o Papa João Paulo II, na Fides et Ratio, uma encíclica que ele fez, ele fala: o desejo de conhecer que o homem possui no seu coração vem de Deus. É Deus que está perguntando através de você por que é pecado. O ser racional nosso, ele deve ser respeitado. Não adianta simplesmente ter uma igreja que diga para você: não pode, vai para o inferno. Você tem que perguntar por quê? Por que isso está errado? E a igreja, ela tem a lógica, a doutrina, ela tem argumentos para poder fazer você entender o porquê que uma coisa é errada e o porquê que uma coisa é certa. Portanto, que nós tenhamos sempre no nosso coração esse desejo de saber as coisas, de perguntar, de querer entender. Uma igreja que está há 2000 anos em pé diante desse mundo, que tem o interesse de trazer as pessoas para ela, por que ela tem algumas coisas que ela ensina que vai tão contrário e parece mais que vai perder fiéis, porque gera uma certa antipatia, do que ganhar? Por que a igreja insiste ainda nisso? É porque a igreja, ela não quer atrair por atrair, ela quer atrair segundo a verdade, uma verdade que vai fazer bem para você. E aí você vai entender no final da sua vida: felizes os puros de coração, porque eles verão o próprio Deus. À medida que vamos nos aproximando da pureza,
À medida que vamos vivendo nesta pureza, que é o que? A ausência de pecado, ou lutas contra eles. Porque você já entendeu que isso está errado. Então você não pode cometer isso, não porque os outros disseram simplesmente que não pode, mas porque você entendeu a lógica do não poder, e agora você mesmo, que quer viver o bem, que quer viver a verdade, que quer viver o amor, não vai tomar algumas atitudes, ainda que o mundo venha aplaudir tais atitudes. Você foi convencido no seu interior. Não é uma coisa que vem de fora para dentro, simplesmente, mas uma coisa que vem de fora para dentro e desperta o interno para viver na ação. Portanto, que nós tenhamos sim, sempre esse desejo de querer saber sempre mais, a honestidade de buscar a informação, que hoje está num clique de internet. É só você digitar lá o www.vaticano.va, que muita coisa você vai encontrar lá. A gente às vezes vê na internet tanta coisa errada, tanta coisa chula, tanta coisa que não faz o menor sentido, né? Fica vendo lá o Cauã Raimon brigando com não sei quem, países Valverde. Tem tanta gente que fica perdendo tempo com isso, quando deveria realmente se interessar mais sobre coisas que são existenciais da própria vida e que vão te ajudar a decidir e a viver o que é certo e evitar o errado. Tem um padre, vocês têm um padre dentro de uma empresa. É um absurdo vocês ficarem com as dúvidas de vocês, entendeu? Perguntem, questionem, marca, conversa. Vamos entender por que a igreja ela diz algumas coisas que são para que nós tomemos estas ações na nossa vida para continuarmos puros perante Deus e assim crescer cada vez mais na sua intimidade com Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.